bom dia, pessoal! Hoje é o nosso primeiro podcast da Matriz e a gente está muito entusiasmado. Hoje é o podcast número 1 e a gente trouxe uma convidada muito especial. E também é importante a gente falar, né, gente, que o podcast aqui a gente traz temas com muita riqueza, porque a gente acredita que a gente entrega o nosso melhor aqui, né? Então, ouvir o que a gente tem para dizer, ouvir a experiência que a nossa convidada vai trazer e que a gente também vai dividir com ela, assim, é muito rico. Então, conhecimento, né, gente? Conhecimento é liberdade e a gente está muito empolgado. E a gente trouxe um sino aqui, porque lá na Matriz a gente tem um ritual muito legal de toda a grande conquista a gente tocar o sino. Então, assim, pra gente fazer jus ao nosso ritual, eu trouxe o sino e eu vou tocar o sino para trazer boas energias para o nosso primeiro podcast da Matriz. Eu sou Suelen Ribeiro, sou CEO da Matriz Educação Empresarial, tenho mais de 20 anos de experiência no empreendedorismo, tenho formação em administração, gestão empresarial, também pela FGV, mas o mais importante, né, gente, eu sou mãe do Bernardo e da Lívia. Eu sempre critiquei muito aquela máxima de que profissional e pessoal tem que separar, andam separados. Na minha opinião, isso não existe. Pessoal e profissional andam totalmente juntos. E também sou uma apaixonada por filmes, adoro filmes. Toda parte da minha vida sempre eu correlaciono com um filme. E hoje aqui eu também sou host desse podcast. E tô aqui com a Ana Guedes, que comigo é a host do podcast também. Ana, fala um pouquinho de ti. Então, gente, muito obrigada hoje por participarem aqui do podcast. Eu sou a Ana Guedes, eu sou Business Partner em RH lá na Matriz. Eu sou Headhunter também e especialista em recrutamento e seleção. Já tenho 5 anos de experiência no ramo. E eu também sou mãe do B, Bernardo, mesmo nome que o filho da Su. E nas horas vagas eu pratico futevôlei, jogo mal, mas eu adoro. Joga mal nada. E é isso, assim, me apresentando, basicamente é isso. Eu acredito muito na RH e gestão de pessoas, eu acho que o RH estratégico é aquele que entende perfeitamente o negócio que está inserido. Que show! Gente, falar um pouquinho da Matriz Educação Empresarial para vocês. Nós temos mais de 25 anos de experiência em empreendedorismo. A gente trabalha com mais de 6 segmentos diferentes. Então, eu costumo dizer que se a gente não cometeu todos os erros do empreendedorismo, provavelmente a gente cometeu quase todos, né? E isso nos gerou muita experiência. Experiência é o que traz aí a carga pesada para o ramo do empreendedorismo. A gente administra também em torno de 25 milhões de receita anual. Então, é bastante responsabilidade. E a gente está muito feliz de poder levar todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, desses mais de 25 anos de experiência, para toda essa galera. E esse podcast acaba sendo um braço para a gente poder estar debatendo aqui assuntos, enfim, para que a gente possa levar mais conhecimento e mais da nossa experiência para todo mundo. E hoje, né, falando de perfis comportamentais, a gente traz uma profissional com uma trajetória muito legal. E, além disso, ela é nossa parceira. Como eu falei para vocês, ela participou do nosso primeiro workshop. E ela também é uma entusiasta, né, de conhecimento. Ela possui 15 anos de experiência no setor, atuando como gestora de negócios. Ela trabalhou no grupo Fleury e no Hospital Moinhos de Vento entre 2010 e 2019. Nos últimos 5 anos, ela tem se dedicado a desenvolver líderes em empresas como mentora, consultora e treinadora de negócios e lideranças. Ela é farmacêutica pela URGS, mas ela tem um MBA em gestão empresarial também pela FGV de São Paulo. E ela tem diversas especializações em coaching, perfil comportamental e relações humanas, por instituições renomadas como a Febracis e o Dale Carnegie. Seja muito bem-vinda, Luana. A Ana vai me ajudar a soletrar o teu sobrenome, que é lindíssimo, mas é Luana Sostrusniki. Olha aí, falou Isso direitinho, aí, Lu. falou direitinho, certinho. Seja muito bem-vinda e... Muito obrigada, Suelen, pelo convite. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui hoje, nesse primeiro
podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, esse tema está cada vez mais disseminado. As empresas, elas utilizam muito o perfil comportamental, tanto na contratação, quanto nos feedbacks, para conseguir entender os motivadores das pessoas, o que elas gostam. E isso aumenta como um todo a satisfação e melhora também o clima organizacional. Então, eu sou apaixonada por esse tema. E até falando da minha trajetória um pouco... Era isso que eu ia te perguntar, assim, né? Pra te contar um pouquinho, assim, da onde veio a questão de tu sair do ramo farmacêutico e ir pra essa parte de gestão de pessoas, que, né, já dá pra ver que tu é totalmente apaixonada. Conta um pouquinho dessa trajetória pra nós, Lu. Então, eu, na verdade, depois de formada numa faculdade mais técnica em farmácia, eu fui pro Fleury, em São Paulo, trabalhei muito com qualidade, e aí eu fiz uma migração, né, de área para a área de negócios. E eu buscava, assim, entender por que eu, né, fiz essa migração, e quando eu entendi melhor sobre o meu perfil, e aí depois eu vou contar para vocês com mais profundidade, eu saí de uma área técnica para ir para uma área de gestão, mas isso me motivou muito a buscar conhecimentos novos e aprender mais sobre o negócio. Então, eu vim, como eu falei para vocês, eu vim dessa formação e eu senti a necessidade de aprender sobre gestão. E aí que eu fui buscar o MBA em gestão empresarial. E aí eu entrei numa vaga, enfim, de gestão, de coordenação. E aí eu trabalhava com relacionamento nos hospitais. E isso me nutria, isso me brilhava os olhos, essa parte de contato, de poder ensinar as pessoas também o meu conhecimento, porque eu fui também, na parte de qualidade, eu trabalhei também como multiplicadora da qualidade, e depois eu passei para essa área onde eu fazia mais relacionamento e negócios. Então, me apaixonei muito por essa área, mas senti a necessidade, por ter a formação mais técnica, de entender melhor de pessoas. Eu entendi que quando eu voltava dos treinamentos do Fleury, eu voltava com outro ânimo, com outra motivação. E isso fazia com que eu performasse melhor, com que eu entendesse melhor sobre as pessoas. E aí, quando eu vim... eu passei mais ou menos 9 anos em São Paulo, trabalhando nessas empresas de saúde, da Asa, Fleury. E aqui em Porto Alegre, eu fui para o Moinhos de Vento, o Hospital Moinhos de Vento também, trabalhando com gestão de negócios. Mas, nessa transição, eu tive um pouco de um choque cultural, digamos assim. Porque eu saí de uma empresa que fazia bastante treinamento, e aqui eu sentia falta desses treinamentos. E aí eu comecei a buscar mais, porque eu imagino, assim, que como a gente tem uma faculdade mais técnica, muitas vezes lidar com pessoas, tu é promovida de uma área técnica para uma área mais de gestão, e tu não vem com aquele preparo de pessoas. Então, eu busquei isso que me faltava. E por ter esse motivador de aprendizado, de conhecimento... Quando eu fiz a formação em coaching para justamente entender o meu momento de carreira, até porque também eu virei mãe nesse período, eu buscava também me autoconhecer mais para poder também desempenhar melhor com as pessoas e ter uma gestão melhor também de pessoas para agregar também no negócio. Então, essa basicamente foi minha trajetória de ida para São Paulo e retorno. Te ouvindo falar aqui um pouco, Lu, me lembrei de uma conversa uma vez que eu tive com o meu sócio, com o Glauco. Há um tempo atrás, ele falou assim pra mim... Há um tempo atrás, não, há bastante tempo atrás. Não vamos falar de tempo, mas acho que faz um pouco mais de 10 anos. Ele falou pra mim, a parte mais difícil de uma empresa é a gestão de pessoas. E na época, eu falei pra ele, não sei se é a mais difícil, talvez tenham outras. E como isso se mostrou totalmente real, né? Por que as pessoas subestimam a gestão de pessoas, né? Por que as pessoas subestimam o autoconhecimento? Exatamente. E como tu falou, né? O Jim Collins, que para nós é o novo... papa da administração, ele fala, né, em todas as literaturas dele, ele sempre coloca o foco em pessoas. Sim. E ele fala que tudo que a gente vai fazer, independente se é um negócio, se é uma área, primeiro é quem. Primeiro tu escolhe quem é a pessoa, independente do quê. E depois é o quê. Isso eu acho muito, muito interessante. E uma coisa que nos chamou a atenção na tua apresentação, quando a gente fez o primeiro workshop, é que tu traz algumas indagações, e a Ana até achou bem legal isso, e a gente traz aqui algumas perguntas, até para trazer esse nível de reflexão pro pessoal, do que tu traz, como é que era mesmo, Ana? Algumas perguntas ali, né? E se tu conseguisse, como é que é, Ana? Fala pra nós. Assim, e se a gente aprendesse a lidar com as pessoas que a gente trabalha, né? Se a gente entendesse o que motiva elas, o que desmotiva elas. Como a gente ganha a confiança delas.
E se a gente entendesse o medo delas, né? Isso. Porque quando a gente tem esse entendimento profundo, assim, do nosso colaborador, a gente ganha a confiança dele. Então, a gente queria muito conversar contigo sobre isso e esclarecer algumas dúvidas. E eu até queria ir mais a fundo, assim, contigo hoje e entender... assim, porque quando eu tô com algum cliente, né, de recrutamento e seleção, eles sempre é muito comum eles me pedirem, né, preciso de uma pessoa D, preciso de uma pessoa I, sabe? Então, eu automaticamente tenho que ir buscando esse tipo de perfil. Isso. E por que tu acha que é tão importante a gente entender, assim, perfil comportamental? Então, o perfil comportamental, essa ferramenta, ela possibilita tu fazer uma análise mais aprofundada do comportamento do candidato, porque muitas vezes tu recebe um currículo com várias especificações técnicas e tu não tem muitas informações sobre o comportamento. Então, ele vai te trazer características e essas características vão mostrar como que isso impacta no comportamento dele, como ele reage sob pressão, como ele se adapta nos ambientes, como ele se comunica, quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos a desenvolver, até para te conseguir entender se ele está, né, alinhado, aderente a essa posição. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento que vai permitir com que tu tenha informações para... Isso vai facilitar, inclusive, depois para te encaixar essa pessoa dentro da equipe, porque tu vai entender melhor como ela funciona, como ela se comunica, como que ela recebe, como ela se motiva. Então, tem várias informações que tu consegue a partir do perfil comportamental, até para gerar isso, um pouco de autorresponsabilidade sobre as atitudes da pessoa, porque o perfil comportamental, ele não é para ser um rótulo. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou tava ser sempre pensando assim. nisso quando você tava falando, sabe? Então, assim, as pessoas não podem usar o perfil comportamental como uma bengala. Então, porque eu sou dominante, por isso que eu sou mais direto e mais objetivo, e não trabalhar a sua comunicação com os outros tipos de perfil. Então, nessa ferramenta que eu aplico, ela mostra o nível de perfil de cada pessoa. Então, digamos, se ela tem um perfil muito alto naquela característica, ela se autoconhecendo e tendo consciência disso, permite com que ela consiga gerir melhor esse perfil. Então, o objetivo do perfil é trazer essa consciência para que a pessoa entenda o que ela tem que desenvolver também, para que ela possa, no dia a dia, fazer a gestão desse perfil e também trazer inteligência emocional, empatia, porque quando tu entende do teu perfil, tu consegue entender melhor do perfil do outro. Então, tu começa a olhar as pessoas, identificar, e isso, né, a entender melhor as diferenças. Sim. Então, a importância de tu trazer uma pessoa que tu entenda o perfil, ela vai agregar na equipe e também vai ser bom para ela. Porque uma contratação que é, digamos, inadequada ou que não deu certo, ela gera custos para a empresa, ela gera retrabalho e também frustração no colaborador e na própria equipe que esperava uma pessoa com um perfil, né, que pudesse se encaixar melhor. Então, acredito que todas as empresas, pelo menos as de grande porte, já fazem esse mapeamento antes para conseguir, né, decifrar como é quem está chegando. E com isso, né, como eu falei para você, ser mais assertivo na alocação dessa pessoa no lugar certo. E agora, te ouvindo também, né, Lu? Agora, como a gente ainda é atrasado nesse aspecto de autoconhecimento, né? Sim. Porque isso deveria ser algo inserido no próprio ensino, né? Sim. Eu acho que no colégio ali, quando o adolescente ele já tá num momento de maturação, tipo, meu filho agora vai fazer 15 anos, ele já tá querendo trabalhar, ele já tá querendo buscar algo para a vida dele, só que ele não faz ideia do perfil que ele tem, ele não faz ideia assim, né, eu acho que dessa questão mais técnica, e deveria ser uma coisa inserida no ensino, Exatamente. Depois na faculdade, depois tinha que ser, tipo, algo obrigatório, né? E tem... Como a gente é atrasado nisso, né? E isso que tu falou é o que faz, muitas vezes, a gente permear por várias áreas, por vários segmentos, como aconteceu comigo. Eu passei por muitos anos numa área mais técnica, dado o meu perfil conforme analítico, mas eu também descobri que eu tenho um perfil dominante, então eu precisava de autonomia, eu precisava lidar também com pessoas, eu precisava de desafios. Então, isso tudo me fez entender por que eu saí de uma área, fui para outra. E se eu tivesse isso lá no início, talvez eu tivesse mudado algum rumo, algum caminho. Com certeza. Então, a gente entende melhor as nossas escolhas a partir do nosso perfil. E é importante ter essa consciência, né, para te conseguir gerir melhor a tua carreira, né, os teus resultados. E até na maternidade, né? Nós três aqui, mães, né? Uma psicóloga diz que aquela máxima de que eu tenho 2 filhos, eu criei iguais. Só que eles são completamente diferentes. E, na verdade, o criei iguais já é errado. Porque tu não pode, né? Mas não deveria criar filhos
da mesma forma, porque eles são Exatamente. pessoas diferentes. Exatamente. E eu acho que tem a ver com o perfil comportamental Tem a ver, também, né? Tem a ver isso. Eu acho que a gente podia inserir. A gente podia abrir um negócio e inserir perfil comportamental para as mães, Mas assim, tu sabe, dos pais. Mas tu sabe que tem o Decifre o comportamento infantil, eles É, estão fazendo legal. agora. É muito legal isso. Exatamente isso, porque a gente trata as pessoas muitas vezes como a gente gostaria de ser tratada e não como elas gostariam. Exato, E a gente- exato. E a gente imagina que as pessoas pensam como nós e elas não pensam como nós. Então, isso permite a gente ter mais empatia, inclusive, para se colocar no lugar e isso faz com que a pessoa se engaje mais naquilo que a gente está, né, passando, porque é da forma com que ela quer receber, que ela quer escutar. Claro. Então, Que é, na verdade, uma das principais motivações e responsabilidades do líder. exatamente. É ele extrair do time dele, dos colaboradores, enfim, o melhor deles. o melhor E só deles. pode estar interligado com algo que ele perceba melhor da personalidade de cada colaborador. Exatamente. E já pegando esse gancho de líder, Lu, existe um perfil certo para ser empreendedor ou para ser um líder? Então, essa pergunta sempre me fazem. E até eu sempre acabo mapeando também perfis de líderes. E eu vejo que tem perfis diversos. E geralmente as pessoas têm 2 tipos de perfil. Então, um perfil se complementa ao outro. Então, na verdade, existem estilos de perfil, estilos de liderança. E não existe um perfil certo. Então, por exemplo, se eu vou pegar um líder dominante... O líder dominante é aquele que é mais determinado, mais direto, mais objetivo, com foco no resultado. Então, ele vai ter uma liderança mais executiva, uma liderança mais sob comando, com foco no resultado. Se eu pegar um líder influente, o líder influente é aquele que gosta de se comunicar, de se relacionar. Então, é um líder mais informal, então ele vai liderar por conexão, ele vai liderar por motivação, ele vai ser um líder mais motivador. Já se eu pegar um líder estável, que é o líder aquele mais tranquilo, mais calmo, mais conciliador, ele vai ser um líder mais planejador, um líder mais metódico, porque ele gosta de rotina. Uhum. E se eu pegar um líder conforme, que é o líder que é mais, digamos assim, mais analítico, ele vai ser um líder que ele vai ser mais controlador, ele vai ser mais sistemático. Então, ele vai ser mais criterioso, mais perfeccionista, ele vai cobrar os detalhes. Então, geralmente, as pessoas, elas têm 2 desses perfis, né? E por isso que eu falei ali do meu perfil. E esses perfis acabam se complementando. Então, por exemplo, o do DISC, né, que eu estou falando da teoria DISC, que é a ferramenta que é mais utilizada no mundo todo para mapear perfil. Eu tenho o D, que é o início do DISC, que é mais voltado, então, para resultados. O I, que é mais voltado para relacionamentos. O S, que é mais voltado ali para rotina, né, para previsibilidade. E o C, que é mais voltado para organização, precisão. Então, geralmente... eu digo assim, o D e o I, que são os primeiros, eles são mais voltados para falar, e o S e o C mais para escutar, para ouvir. Entendi. E aí, os extremos desse perfil, eles são voltados para resultados, e o I e o S, que está ali no meio, voltado para pessoas. Então, é uma forma fácil de tu entender, assim, se tu tá meio perdido, o que o DISC pode me trazer. Eu sou uma líder CD, mas uma líder mais controladora. O controle veio na maternidade bem forte. Eu sou uma líder Acho que controladora. mulheres são controladas de forma geral, né? Controladoras, né? Isso. Mas enfim. Que também é um continua, Lu. sabotador lá. Que a gente também Mas eu sou daquelas que, né, mais gosto de organização e tal. E autonomia, isso me brilha os olhos. E preciso desenvolver ali a minha estabilidade, a minha tranquilidade, para, né, ter mais paciência. Preciso desenvolver algumas coisas do meu perfil para me comunicar, me conectar mais com as pessoas. Muitas vezes o dele vai ali, ele não vai no resultado, né? Sim. E como eu tenho 2 mais voltados para resultados, eu trabalhei muito essa questão de pessoas que era o que faltava mais em mim. E hoje eu posso dizer que como eu tô mais desenvolvida nessa questão da empatia, de olhar para o outro. Então, é possível desenvolver isso, tendo Mas essa questão consciência. da empatia e de olhar mais para o outro vem muito do autoconhecimento, né, Lu? Sim, exatamente. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece nossos medos, nossos traumas, nossos sabotadores, mais a gente consegue perceber o outro. Né? Quando ele tem algo que espelha na gente. Por isso que é tão importante, né? Esse trabalho como um todo, né? Lu, e quando a gente fala de um líder dominante, assim, qual tu acha que é a relação do dominante com o ego elevado? E como que a gente lida e separa isso, sabe? Porque é muito difícil lidar com pessoas com ego muito elevado. Assim. Foi bom tu fazer essa pergunta. Sabe por quê? Essa pessoa... e aí eu vou chegar lá no final
para fechar esse assunto. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas não sabem, elas não estão no nível de consciência que elas têm esse perfil tão elevado. E já fiz testes que as pessoas eram puro D com D85, né? Explicando assim que acima de 50 tu já tem a característica, né, marcante. E a pessoa não tinha essa consciência. E aí ela tinha o ego elevado. E aí ela era super direta. Ela me mostrou as mensagens do WhatsApp dela. E aí a pessoa ficava magoada, ela não entendia por quê. Então, é uma pessoa extremamente objetiva e com foco em resultado. Ela não tá querendo escutar a pessoa, muitas vezes. Não tem paciência. Então, muitas vezes, isso é uma pessoa que não tem inteligência emocional. E aí, o perfil, ele permite que tu faça a gestão do teu comportamento, do teu perfil, para te ter também inteligência emocional. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que eu sou um D ao extremo, eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional, porque eu estou impactando nas outras pessoas. Por exemplo, quem é D? Donald Trump é D, Roberto Justus é D, Steve Jobs é D. Pessoas foco resultado, objetivas, né? Então, assim, eles tiveram que trabalhar essa questão de também pessoas. Já ali, ó, Silvio Santos, Barack Obama são I, são influentes. São influentes. Aí o perfil S, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela, são perfis mais, né, humanitários. Fica uma curiosidade aqui quando a gente fala de dominante, né? A gente sabe que geralmente não tem tanta empatia assim. Tá, a gente diagnosticou isso, tu precisa ter empatia. E aí, por onde começa? Ah, boa ideia. Boa Dominante? ideia de... não tenho empatia, né? Eu tenho egocentrismo muito alto, enfim. Mas quero desenvolver isso, né? Sim. E aí, né? Como a gente falou, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Se eu tô na zona do inconsciente, incompetente, como a gente fala, não sei o que eu tenho que mudar e nem como mudar. Não sei que sei. Não sei que sei. O primeiro passo é trazer consciência. No primeiro momento, gera um baque. A pessoa que recebe assim, putz, eu sou altamente dominante. Tu já teve que falar isso pra alguém? Já, ela tinha 95 de dominância. E a minha instrutora, uma das instrutoras... E ela não tinha nenhuma consciência? Não tinha. E não tinha. Ela terminou o relacionamento, as pessoas da equipe estavam também saindo, e ela não tinha essa consciência. E aí, depois disso, que ela viu, assim, o nível, que ela é puro D, ela começou a entender e fazer vários processos para melhorar isso, inclusive paralelos, né, que a gente Então, faz o primeiro terapia. passo é consciência. É tu Consciência. saber que tu tem isso. É que tu tem isso. E quanto isso impacta E o nas segundo outras passo, pessoas. né? Porque é uma boa pergunta que a Ana traz, né? Tá, e daí? Vou fazer o quê? Então, faço o que com essa informação? Os impactos disso. Se eu não mudar, o que vai acontecer? boa. Então, geralmente tem... eu digo, tem tu traz uma visão de futuro pra pessoa pensar, ó, é lá que tu vai chegar, amigo. Vai. E é assim, inclusive, que a gente trabalha pra gerar mudança nas pessoas, né? Os impactos negativos de tu continuar fazendo isso e os impactos positivos se tu mudar. Então, a gente faz ali um mapeamento e faz um plano de ação para essa pessoa, e aí ela vai colocar quais os pontos fortes que vão te ajudar a chegar onde tu quer e quais os pontos a desenvolver. Então, ela vai colocando tudo e ela vai trabalhando que isso vai potencializar, né, lá na análise SWOT que a gente faz, a trazer mais oportunidades para ela e a lidar com os desafios. Um exemplo, eu atendi uma empresa rapidamente que a pessoa era tão dominante que ela chegava que nem um furacão e ela não dava oi para ninguém. E aí tinha uma que se magoava muito com essa pessoa. E daí, no dia do treinamento, eu falei isso. Às vezes as pessoas nem dão oi quando chegam. E é porque a pessoa, ela não tem foco, ela é dominante, total. E aí, ela disse, mas eu já te vi ontem, por que eu tenho que te, né? Eu disse, não dormi contigo, né? Mas aí ela falou assim, isso me magoava muito. E essa pessoa, eu vi que ela era influente. Ela gostava de conexão. E aí, quando uma falou isso pra outra, isso me magoa. Isso era tão bobo, então, né, vou praticar mais. Mudou tudo. A pessoa chega, ela sorri. Então, assim, são pequenas atitudes de que tu gerar consciência e mudar o comportamento. E isso vira um hábito. A partir de tu gerar consciência e tu começar a fazer, no início vai ser difícil. Formar um caminho neural novo no cérebro é difícil, porque a gente tá no piloto automático. Mas eu digo que a prática disso, ela traz tantos retornos positivos e tu vai formando um novo hábito que daqui a pouco vira automático. Eu já não chego mais sem cumprimentar as pessoas, eu não chego mais no elevador sem dar bom dia. Então, é uma mudança, é um estilo de vida de mudança comportamental mesmo. E já te aconteceu, assim, de tu dar um feedback desses pra um líder ou algum colaborador, que a pessoa é tão dominante, assim, a ponto de não aceitar o que tu falou? E gerar um constrangimento, alguma situação? Isso daí é importante tu ter perguntado, porque, na verdade, quem gera o relatório é ela mesma. Então, não sou eu que tô dizendo que ela é assim. Então, na hora que eu vou ler, olha, de acordo com o seu perfil e as suas respostas, inclusive ele faz análise 360 também das outras pessoas, você apresenta esses traços e esse padrão de comportamento, e isso faz sentido para você?
Aí ela começa a refletir. Entendi. E nos seus resultados. Que é o melhor caminho, né? Eu não vou dizendo, ó, tu é assim, assim, assim. Isso, né? Eu nunca aponto o dedo. Mas eu faço essa geração de consciência e isso faz ela entender melhor. Poxa, é por isso que, né, que tá acontecendo isso. É por isso que a pessoa tá me dizendo isso. Então, ela precisa muitas vezes parar e escutar mais. Ela tá falando demais. Então, é muito legal tu ter essa consciência pra te mudar, gerar mudança. E geralmente o manipulador é o quê? Uma pessoa manipuladora. Na verdade, Não tem. Não tem aí, essa pergunta é importante porque o perfil, ele não mapeia caráter. Então, tu não consegue saber, muitas vezes. Mas aí, tu vai te cercar de outras informações, porque o perfil, ele tem o teu natural e o teu adaptado. O adaptado é aquilo que tu tá se adaptando no teu ambiente para atender as expectativas dos outros. E também tem o 360, que é a outra pessoa te avaliando. Então, em algum momento, a gente pega algumas coisas que não são Eu fiéis. gostei disso que tu falou, porque ele mapeia o teu perfil de comportamento, a forma Isso. como tu age. Isso. Mas os teus valores, a tua essência, o teu caráter, isso... O caráter não, nem crenças, mas ele mapeia também valores. Porque ele mapeia valores? Mapeia porque tem uma parte do relatório que tem a teoria de Spranger que fala o que é mais importante para mim. Por exemplo, os meus valores lá é o conhecimento, que é o teórico. Eu tô num momento de vida que aprender é importante para mim. Então, tem gente que tem outros valores, valores de qualidade de vida, Entendi. valores tem um valor lá que é o custo-benefício, que é o valor econômico. Então, assim, tem várias pessoas que se encaixam em valores diferentes em momentos de vida diferentes. E também esse teste, ele permite saber também as suas competências, que são 16 competências que ele mapeia. Então, pontos fortes, pontos a desenvolver, competências, valores, estilo de liderança é possível saber. Também ele traz teus medos, enfim, teus pontos a desenvolver em geral, para te se comunicar melhor e agir melhor diante dos desafios, como tu age sob pressão, né? Que aí tu vai agir no teu máximo do teu perfil, digamos, no teu extremo do teu perfil. Tu vai ficar uma pessoa muito agressiva, ou se não, muito devagar, se tu é muito estável, ou muito, sabe, descontraída no influente, muito informal. Ô, Então, Lu, mas fiquei com uma dúvida aqui nesses perfis. Entendi, mas de valores ali, quando tu falou, mas são valores, eles mais em relação a, como tu disse, custo-benefício, algumas coisas mais... Tem o valor poder também, tem o valor... Poder, mas tipo assim, se eu sou uma pessoa que prezo muito por comprometimento, consegue identificar isso ou não? Que tipo de valores identifica nesse teste? Os valores que identifica são esses 6 valores da teoria de Spranger que eu te falei, que é se a pessoa, enfim, ela tem foco em conhecimento, em aprender, se é uma pessoa que tem foco em uma pessoa que ela tem foco econômico, ou seja, ela vai maximizar recursos, Entendi. Uma pessoa que vai fazer mais com menos, sabe? Ou se é a pessoa voltada para a humanização também, que é uma pessoa mais voltada para um valor que é mais de altruísta. Ai, que legal. Então, tem valores, o estético, que é um valor voltado para a qualidade de vida, para a harmonia. Entendi. Então, ele traz também, o teste traz, é possível saber esses valores. E o religioso também. Pessoas mais céticas, mais crentes. Então, humanização é legal, assim, porque... Lá na matriz e nas empresas do grupo, a gente é muito humano, assim. A gente gosta muito disso, assim. E me chamou a atenção, assim, porque é legal tu fazer esse perfil de um novo colaborador, até pra te saber o que é importante pra ele. O que é importante pra ele. Porque se a humanização der um ponto alto lá, uma nota alta, a gente já sabe que aquela pessoa... Né, tem sinergia ali com a gente, né? Achei bem legal isso. E muitas vezes ela não tem o D, mas ela tem um valor de poder. Então, ela quer liderar. Ela tem essa veia de puxar para ela, mesmo ela não tendo D. E a mesma coisa, se não tem um foco ali em não ter o I nem o S, que é de pessoas, mas ela tem uma veia lá de pessoas lá nos valores dela. Entendi. Então, não necessariamente o perfil, ele traz tudo. Por isso que ele é um complemento de informações. Claro. E o meu diz que pode ir mudando, por exemplo, hoje deu DI. Daqui a um ano eu faço, ele vai mudando ou na verdade, geralmente não? O teu natural, ele não muda, mas o teu adaptado, ele pode mudar de acordo com a pressão que tu está sofrendo, né, no teu ambiente para desenvolver mais. Seja a tua comunicação, seja a tua organização, teu planejamento. Então, até a tua liderança, né, preciso ser mais D, tu vai desenvolver, mas o teu natural, ele não muda. Por isso que muitas vezes a gente quer ser todos os perfis e isso gera tensão, muitas vezes, na gente. E por isso que a gente precisa buscar talentos complementares ao nosso.
Porque a nossa tendência, muitas vezes, é contratar pessoas iguais a nós. Sim, E é isso verdade. Isso é muito comum. E isso não dá certo, isso dá mais atrito. Sim, Então- eu ia te perguntar até, assim, eu tô abrindo uma empresa aqui numa sociedade. Eu tenho um perfil estável, né? Tu falou. Acredito, mas teria que mapear mais. Tem algum a perfil profundo. que não combina comigo, que eu preciso evitar ele? Então, essa pergunta de não combinar perfis, na verdade, se tu tem perfis muito opostos e ao extremo e sem inteligência emocional, pode dar atrito. Por exemplo, se tu for um S90 lá, eu peguei uma S puro já, e ela deu atrito com outro D, ao extremo. Porque ele dizia que ela era devagar, ela dizia que ele magoava ela. Então, se tu pega por perfis extremos, sem inteligência emocional, que é esses dois que eu te falei, pode dar maior conflito, sim. Mas tu pode pegar perfis complementares e perfis que têm um nível ali equilibrado. Então, por isso que medir o nível do perfil é importante. A Ana perguntou de mudar, né, o perfil. Isso é legal também de inserir num plano de desenvolvimento lá, num PDI dos colaboradores. Porque daí tu vai dizer para ele lá no início, vai fazer todo o teste, vai mapear, vai fazer um plano de ação e depois de X tempo vai acompanhando. Vai acompanhando o que ele melhorou. E fazendo de novo o teste. Exatamente. Daí tem que refazê-lo, o teste. Isso, aí seria bom refazer para ver se a pessoa evoluiu naquela característica que ela tinha de desenvolver. E isso que tu falou é super importante, porque muitas vezes as pessoas não conseguem desenvolver pessoas, porque elas não conseguem passar na comunicação o feedback do que a pessoa é. Tem aquela questão, né? Eu posso falar isso, vai magoar. Então, essa ferramenta, ela ajuda a trazer consciência sem tu precisar falar para a pessoa. Então, eu já fui contratada tanto para fazer esse tipo de feedback de desenvolvimento, para gerar consciência na pessoa, para a partir daquilo ela se desenvolver e ela melhorar. E aí ajudou muito, porque o próprio líder não conseguia colocar esses pontos e o perfil dela trouxe essa consciência. Então, ela evoluiu, se desenvolveu e daqui a pouco evita digamos assim, a pessoa não sai por estar insatisfeita ou tu não tem que desligar uma pessoa, né, e ter retrabalho de contratar outra, mais custo. Então, tu consegue... É uma ferramenta também de desenvolvimento de pessoas. Com certeza, guria. Inclusive, agora pensando aqui, a gente tinha pensado numa pergunta que faz todo sentido, né? Parece que, conversando sobre isso, como que as empresas não trabalham com isso, né? Essa seria a pergunta. E tu falou um pouquinho, mas eu acho que é legal a gente bater nessa tecla, até para nível de consciência, né? Do pessoal que está eventualmente nos escutando, quais são os malefícios de não trabalhar com isso, né? Porque a nossa cultura vem de um modus operandi não, tem que trabalhar para sobreviver, ok. Mas, né, com o passar do tempo a gente foi se desenvolvendo, graças a Deus. E hoje, uma empresa que não tem um olhar para autoconhecimento, para identificação de perfil, para desenvolvimento, o que ela pode estar perdendo, Lu? Então, como a gente vem falando, essa ferramenta ela é uma ferramenta não só de autoconhecimento, mas como de relacionamento. Então, se eu consigo entender melhor sobre os outros, sobre mim e sobre os outros, eu consigo lidar melhor com as diferenças. E isso faz com que eu tenha, como a gente falou, mais empatia. E eu não foque só nos pontos a desenvolver dessa pessoa. Eu foco nos pontos fortes dela. E isso faz com que melhore o clima. Muitas vezes a gente quer que as pessoas, como eu falei antes, elas sejam e pensem como nós. E quando a gente consegue focar nos pontos fortes das pessoas, elas se sentem mais realizadas, a gente consegue motivar elas de acordo com o que é importante para elas. Porque a ferramenta, ela possibilita, inclusive, tu trabalhar nos fatores motivacionais. Do que é importante para um D? Ele gosta de desafio. Do que é importante para um I? Ele gosta de conexão, de relacionamento. Um S, ele gosta de previsibilidade. Então, eu vou dar isso para ele. Um C, ele gosta de organização, de qualidade. Então, cada pessoa, ela valoriza uma coisa diferente da outra. Então, eu preciso me conectar, entender essas diferenças para eu conseguir adaptar minha comunicação. E com isso, eu vou entregar o que as pessoas buscam, elas vão se sentir mais realizadas e com isso também elas vão se comprometer mais, colaborar mais. E isso melhora o clima organizacional, né? Não estou focando no que a pessoa não tem, e sim no que ela tem. Eu vou aceitar melhor as diferenças, vou adaptar melhor a minha comunicação a essas diferenças e vou formar equipes multidisciplinares, né? Que cada um se complementa, cada um é bom em uma coisa. E isso, com certeza, aumenta também a produtividade, o engajamento da equipe. E elas conseguem performar melhor, trazer melhores resultados com esse engajamento, né? É sensacional. Eu resumiria em 2 palavras.
Uma empresa está perdendo resultado e progresso. Exatamente. Se ela não trabalha voltada a todo esse trabalho comportamental, todo esse trabalho com as pessoas, né? Ela está perdendo resultado e ela está perdendo progresso. Exatamente. Que é tudo que né? é tudo que uma empresa precisa, né? Progredir resultado. E ela aumenta também, só complementando isso, o índice, muitas vezes, de rotatividade, de turnover. Porque a pessoa que está insatisfeita, ela não vai ficar ali. Com certeza. Então, tu não fica com liderança... Pessoas boas não ficam em ambientes tóxicos e com lideranças fracas, falando para a câmera. Porque a gente procura, hoje, cada vez mais se sentir realizado com inúmeras oportunidades que existem, inúmeras formas de trabalhar. Veio agora o home office, né, com a pandemia. Veio aí vários tipos de trabalhos que a gente pode fazer de uma forma diferente. Então, para manter as pessoas e essa nova geração, para motivar elas, a gente precisa cada vez mais entender o que elas querem, escutar elas, entender o que motiva elas. E se a gente entende de perfil comportamental, a gente entende de pessoas para conseguir, então, aumentar esse nível de satisfação e, com isso, né, reter mais pessoas. Então, acredito que todos têm a ganhar com isso. Nossa. E falando até em satisfação, assim, a gente fala muito em autoestima profissional, né? A autoestima profissional tá ligada à realização. Exatamente. Quando a gente se sente realizado, a gente tem autoestima. A gente faz o que a gente gosta. E sobre o perfil comportamental, assim, uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente entende, né, o que motiva a pessoa, o que desmotiva, tem muitas vezes, assim, que os colaboradores estão nos lugares errados. Exatamente. São as pessoas certas, mas nos lugares errados. Exatamente. Então, acaba sendo um desperdício daquele talento e a pessoa se desmotiva, a pessoa não se sente realizada, a pessoa não tem satisfação. Daí é uma falta de entendimento do perfil, né? Falta de entendimento dela mesma, muitas vezes ela também não está gerando essa consciência. E isso é importante porque pessoas que estão no lugar errado, elas geram, às vezes, experiência nesse lugar errado. Então, na hora que ela vai mudar de empresa, ela traz no currículo que o lugar errado. Ela fica a vida inteira no lugar errado, insatisfeita. Porque ela não deu ali não despertou isso nela. Ela não conseguiu entender que aquele não é o lugar melhor que ela se realiza. Então, buscar esse autoconhecimento é bom tanto para a pessoa quanto para a empresa que está tendo um profissional ali mediano, porque ele não vai ser, muitas vezes, o profissional que vai ter um ponto forte naquela tarefa. Então, quem fez isso foi o Abílio Diniz no Pão de Açúcar. Até porque, quando tu tá fazendo algo que tu não gosta, né, que não te gera alguma satisfação, Sim. Tu gasta muito mais energia. Exatamente. É muito... parece que dói, né? Custa muito, né? Custa, assim, parece que a gente fica pesado, porque né? não é o teu ponto forte. Então, tu pode até... eu coloquei essa pessoa ali para ela fazer planilha. Mas ela não é nem um pouco analítica. Ela vai demorar o dobro do tempo de que uma pessoa que é analítica, que já viu ali. Com certeza. Ou a pessoa que tem que ler, né, o contrato, enfim. A outra vai procurar mil vezes ali um erro e a outra, mais assim, analítica, ela vai encontrar. Então, assim, são perfis, né? Eu acredito que a gente tem que explorar cada vez mais isso para conseguir extrair o potencial das pessoas, maximizar elas, né? O que elas têm de melhor. Sim. E agora, falando em energia, Lu, quando a gente, por exemplo... Eu sou dominante, tenho uma parte de influência, mas eu sou pouco estável, por exemplo. Sim. E daí eu preciso de um plano de ação para desenvolver um pouco mais a minha estabilidade, porque é importante, enfim. Sim. Isso vai me demandar mais energia. Vai, né? vai. No início vai mais ainda. É como eu te falei, no início eu precisava desenvolver mais a comunicação. A comunicação fluiu ao longo do tempo. Mas no início foi... No início foi maçante. No início era mais assim, não era... Eu saía da minha zona de conforto. Sim. Eu estava fora da minha zona de conforto. Então, a gente tem que, digamos assim, ampliar a zona de conforto. A gente tem que trazer novas habilidades para dentro. E isso com a prática, né? Então, com a prática, tu vai melhorar com a tua consciência, com os seus exercícios para melhorar a tua estabilidade. Como que eu posso... Claro, tu não vai mudar a tua essência, claro, eu digo assim. Sim. Mas tu tendo consciência disso, tu não vai chegar, muitas vezes, ali... né, como atropelando as pessoas com o teu perfil DI ou com o teu perfil, né, altamente ali realizador. E no fim das contas, né, gurias, é saindo da nossa zona de conforto que a gente evolui, que a gente cresce. Porque se a gente tá confortável sempre, tem alguma coisa que parece que tá errada, né? A gente pode estagnar e aí outras pessoas podem passar à nossa frente e a gente perder oportunidades com isso. Exato. Então, a gente tem que estar sempre ali,
dando um empurrãozinho, um desafiozinho. É verdade. E o D e o I, eles adoram um desafiozinho. Então, Sim. o S gosta da estabilidade, mas ele tem que também sair um pouquinho para ele se desafiar mais, né? Sim. Então, fazer coisas diferentes daquilo que é o nosso perfil nato, que a gente faz com o pé nas costas, é importante até para, como a gente diz, né, formar sinapses ali e tá sempre se desenvolvendo, aumentando. Comigo aconteceu capacidades. isso bastante, assim, porque quando eu comecei, assim, a trabalhar, eu acho que uma pessoa mais estável, mais introspectiva, mais, né, quietinha, digamos assim. E com o passar do tempo, um dos meus principais mentores, né, o Newton, ele foi me puxando, assim, para essa parte... Te desafiando. Na verdade, ele mais que me desafiava, assim, tipo, faz, sabe? Ele te delegava pra ti. Isso, nessa parte de comunicação, nessa parte mais proativa. E com o passar do tempo, eu fui me desenvolvendo. Olha só que legal. Se eu for olhar a minha trajetória lá no início, gente, eu era completamente diferente. Completamente diferente. Não. Eu era bem mais... Eu era diferente. E daí eu fui mudando. Né? E tu vê, Isso né? aí. Só que, obviamente, que foi trabalhoso. Esse perfil da pessoa que eu te falei que ela não sabia o que ela era, e ela foi descobrir que ela é influente, a gente descobriu assim, mas como que essa pessoa é influente se ela nem fala tanto? Mas aí ele trabalhava com o pai, ele ficava quietinho, e aí com os amigos ele se abria, ele cantava. Tem isso também, e daí, né? então, tem aquilo do ambiente controlado ali. E aí, depois que ele descobriu, ele começou a falar mais ainda. Ele disse, não, explora isso que tu tem de bom, porque tu é bom nisso. E aí ele começou a apresentar mais o que ele era, porque muitas vezes a gente tá, né, no nosso casulo e a gente não tá mostrando o nosso potencial. Então, descobrir isso é importante. É bem importante. Lá na Matriz, a gente costuma dizer que a gente acredita numa tríade de crescimento. A gente acha que novos ambientes, novas pessoas e sair da zona de conforto é o que faz a gente progredir. Isso aí. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Porque vai te desafiar em algum momento. Né? Eu queria aproveitar aqui uma pausa para falar um pouquinho sobre uma das empresas lá do grupo, que é o escritório RCL. É um escritório de advogados especialistas em direito do consumidor e direito previdenciário. Ele oferece suporte jurídico de alta qualidade, tem sede em Porto Alegre, São Paulo, e tem atendimento online em todo o Brasil. O RCL garante acesso à justiça de forma ágil e eficiente para os seus clientes. Fica na Esquina Democrática, aqui em Porto Alegre, na Esquina Democrática, e a gente super indica todas as meninas, né? Mas também somos suspeitos, né? Porque é uma empresa do grupo. Mas fica a dica, gente. E hoje, então, a gente falou, assim, de perfil comportamental. A gente teve muita riqueza aí na nossa troca, né, gurias? Sim. Eu acho que a gente falou de perfil de liderança, perfil de empreendedor, a gente falou a importância de mapear perfil para desenvolver colaborador, para desenvolver as empresas para o futuro, para que cada vez as empresas possam aderir pessoas, que as pessoas sejam felizes trabalhando nas empresas. Realizadas. A gente falou que empresas que não trabalham com isso, com esse trabalho de perfil comportamental, de autoconhecimento, são empresas que estão perdendo resultado e progresso. Com certeza. Acho que isso é muito importante, né? Sim. E a gente tem um quadro que a gente chama Direto ao Ponto. E esse quadro, Lu, é um quadro que a ideia é que a gente faça uma pergunta e tu responda de forma bem rápida, bem sucinta. Ok. Tá preparada? Tô preparada. Então tá, vamos lá. O melhor perfil para um braço direito? O perfil complementar ao seu com inteligência emocional. Boa. O livro da tua vida, Lu? Eu vou trazer hoje o Decifre e Influencie Pessoas, que é esse livro. E tem também um livro que eu gosto muito, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ai, boa. Trouxe 2 porque tá relacionado. E qual o teu perfil, Lu? O meu perfil é o perfil conforme e dominante, mas adaptado para um influente dominante. Legal. E quais perfis não combinam de jeito nenhum? Os perfis que costumam não combinar são os extremamente opostos e sem inteligência emocional. Esses perfis geram mais atritos. Ou seja, né, gente? Terapia é vida, autoconhecimento, perfil comportamental. Ai, gente, adorei o nosso bate-papo. Adorei muito.
Tem mais alguma coisa que tu acha que é importante perguntar, Aninha? Eu adorei também. Eu queria saber qual o perfil aquele que a gente pode chegar dando um abraço, gritando, e qual aquele perfil que a gente só aperta a mão. Ai, boa pergunta, adorei. O que vocês acham? Eu acho que um influente a gente pode chegar abraçando, né? Isso aí, o influente, inclusive, ficou triste na pandemia, porque ele não podia abraçar, e tinha uns que abraçavam do mesmo jeito. Ai, eu adoro abraçar. Todo dia eu chego abraçando. Viu? E o outro perfil que vocês acham que não pode chegar assim chegando? Um conforme? O conforme. O conforme é mais, né, discreto, ele fica meio tímido. Meio tímido. O estável até gosta, mas ele é um pouco envergonhado, mas o conforme mais na dele. Uhum. Mas Legal. todos eles com inteligência emocional é possível abraçar, é a gente ter essa consciência que a gente falou hoje, que é importante, né, para se desenvolver cada vez mais. Ah, é verdade. Eu acho que uma das coisas, assim, um insight importante é, primeiro passo, consciência. Né? Consciência de qualquer coisa. E depois a gente vai trabalhando, consciência de quem você é, para você entender quem é o outro. E tem uma frase que fala, né, que os dispostos se atraem e os opostos te distraem. Se a gente foca muito no que é oposto, a gente se distrai com pequenas coisas. E se a gente está disposto mesmo a fazer dar certo, a gente vai chegar aí num denominador comum e vai se atrair. É que nem um relacionamento. É que nem um relacionamento. É uma decisão, né? Dizem, é uma decisão. É clichê, mas é uma decisão, né? Uma escolha. É claro uma escolha. Algumas podem combinar mais, mas aquelas que não combinam tanto, se a gente tiver consciência e estiver disposto a desenvolver, é possível. Uhum. Lu, e onde a gente te encontra aí nas redes sociais, caso a gente queira te contratar, divulgar aí para as empresas? Então, o meu perfil na rede social tá com o meu nome e o meu sobrenome, Luana Sostrusnik. Também depois posso compartilhar com vocês outras informações aí de onde vocês podem no meu site. Mas a gente segue aí fazendo lives, fazendo também workshops juntos. E convido a todas as pessoas que quiserem aprofundar mais sobre o assunto, nos seguirem, né? Seguirem também a Matriz, participarem dos workshops da Matriz, porque eu acredito que só o conhecimento é capaz de transformar e trazer aí evolução e resultados positivos e crescimento para todos, né? Ah, é verdade, Lu. Lu, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela nossa troca. Eu adoro falar sobre isso, acho que a gente tem que fazer mais podcasts para falar sobre isso. Ah, será um prazer. Para finalizar, a gente te trouxe um presente. Olha! Um presente da Matriz. Olha! Nesse presente é uma lembrança. Nesse presente já tem o teu passaporte pro próximo workshop. Olha! Que vai acontecer dia 28 de março. Anota aí, galera. Estarei presente. A gente conta muito com a tua presença. A gente vai falar de storytelling e gestão. A gente vai colocar um QR Code. Já reserva a tua vaga. Já. No último que a gente fez... Tá reservada. E no último que a gente fez... as vagas terminaram uma semana antes, assim, tem sido bem legal, a gente tá bem Procuraram feliz. a gente até pra... Ai, não, fico em pé mesmo, não tem problema. Teve uma grande lista de espera, né? Fiquei sabendo. Tá, a gente tá bem empolgada, assim, não, tá bem empolgada. Eu fico muito feliz, porque a riqueza de conteúdos e de pessoas que a gente tem, como trocar informações lá e agregar conhecimento, eu acho super importante. Então, cada vez mais vocês vão ter muito sucesso nessa trajetória e sou muito grata por ter participado, então, desse primeiro workshop e foi muito produtivo, acredito que para nós todos, e nós estamos aqui para transformar cada vez mais, né, a vida das pessoas, dos negócios e crescermos, que 2025 seja um ano promissor, que a gente siga já crescendo. Tá sendo, né? Olha que delícia essa manhã. Aí. E obrigada mesmo pelo carinho. Mas tem outra coisa, tem um livro aqui também. Olha ali, Pensamento Eficaz. Eu adoro esse livro, eu vou deixar a dica pra galera. Quem indicou esse livro foi a Cris Junqueira, do Nubank. Eu amo esse livro. Olha! Acho que tu vai amar também. Ele fala de toda a forma que a gente toma decisões. Exatamente. E como é que a gente pode tomar melhores decisões na vida. Adoro. E pequenas decisões, isso que me chamou muita atenção no livro. Sim. Acho que tu vai amar. Como transformar situações cotidianas em resultados extraordinários. Tu vai amar. Amei o tema. Lê e depois a gente pode fazer um podcast desse livro. Tem tudo a ver com autoconhecimento também. Né? Guria, tudo a ver. Muito maravilhoso, legal. Tu vai amar. E obrigada mesmo. O que mais que eu tenho pra dizer pra galera? A Matriz Educação Empresarial, vocês nos encontram no @gestãomatriz. Lá a gente vai colocar todas as informações, inclusive do workshop que a gente está falando e outras novidades que vêm por aí. Em maio a gente vai ter a nossa primeira imersão empresarial, vai ser muito legal. Então fiquem acompanhando, nos sigam lá. E vocês me encontram também no @SuelenRibeiroSA. Lá também a gente está divulgando várias informações aí da Matriz Educação e algumas novidades também. E onde é que a gente te encontra, Ana?
Meu Instagram é GuedesAnaG e no meu LinkedIn é Ana Carolina Guedes. Lá eu falo bastante de recrutamento, ajudo empresas a encontrar seus talentos, falo bastante de RH, de gestão de pessoas. E para finalizar aqui, eu te queria fazer mais um agradecimento a um parceiro nosso muito importante, que é a São Pedro. A São Pedro é a melhor funerária do Brasil e é a única funerária do Brasil que se preocupa com gestão ambiental. Lá a gente encontra Estação de tratamento, caixa d'água, todas as torneiras da funerária São Pedro são utilizadas com água da chuva. Então, a gente faz todo esse trabalho, é muito legal. E o legal da São Pedro também, assim, né? São quase 40 anos de história já. E eles têm alguns funerais, assim, que foram muito importantes no Brasil inteiro, né? Que a gente participou. E o nosso propósito é honrar histórias de vida. E a gente honrou muitas histórias de vida já. Inclusive, alguns casos da Boate Kiss, do acidente da Chapecoense, o da TAM, o da Gol. Então, foram bem relevantes, assim, muito marcantes, né? A Su tava, inclusive, né, Sim, eu participei Olha que lindo. Um que marcou muito a minha história, assim, foi o da Gol. Nossa. Do acidente que chocou no Legacy, assim, foi bem impactante, assim. Muito. Então, é uma história bem legal. E de coração, assim, eu não escolheria outra empresa para honrar o legado de algum ente querido meu, assim. Olha, né? Com certeza. Que missão, né? Importante. E que propósito, né? É um trabalho tão difícil, né? Sim, lidar com o fim da vida. Sim, sim. E fazer isso de uma forma tão bonita, né? Tão leve, né? Com significado. Tão humana, né? Tão humana, exatamente. Então, Funerária São Pedro, honrar histórias de vida é o nosso propósito. E é isso, gente. Vamos finalizar o nosso primeiro podcast da Matriz. A gente está muito feliz. A gente ainda não decidiu o nome. A gente está com algumas opções e talvez no próximo a gente já tenha o nome do podcast. Se vocês quiserem sugerir algum tema para a gente falar no próximo, fiquem à vontade, comentem e nos sigam para mais informações e acompanhar o nosso conteúdo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Guria. Foi um prazer. Adorei o livro. Até mais.